Olá! Você é uma mamãe, você é um papai, vai ganhar um bebê. Já tem um bebê e não sabe o que fazer com ele? Estou aqui para te ajudar. O que eu faço com um bebê para que ele se desenvolva bem, saudável, seja um bebê muito feliz? A primeira coisa importante que eu tenho para te falar é que os bebês têm a brincadeira como um combustível para o seu desenvolvimento. O que eu quero falar com isso? Quanto mais o seu bebê brincar, quanto mais ele for estimulado a fazer atividades, mais ele vai se desenvolver. A fase mais importante de um ser, de uma pessoa, é a primeira infância. Na primeira infância, o nosso cérebro ainda está em construção, ele ainda está em desenvolvimento. E quanto mais estímulos bons, positivos, nós dermos para esses bebês se desenvolverem, melhor eles agirão, melhor eles aprenderão no decorrer da sua vida. Os primeiros meses, os 3 primeiros meses do bebê, são os mais difíceis para a mãe e para ele. Por quê? Até então, o bebê só estava dentro da barriga da mãe. Tudo o que ele fazia era sobreviver e sentir o aconchego do útero da mãe. Após o seu nascimento, ele tem uma enxurrada de estímulos. É luz, é som, é toque, tudo para o bebê é muito novo. E tudo o que é novo nos assusta, e isso é desde pequenininhos. Quando o bebê sai, ele ainda não tem os seus costumes, ele ainda não aprendeu a viver aqui fora no nosso mundo. Tudo o que chega a ele é estímulo. Logo que nasceu, ao abrir os olhinhos, ele percebeu um mundo muito diferente de tudo aquilo que ele já conhecia. E a pessoa responsável para trazer esse bebê ao mundo e mostrar para ele tudo o que o mundo oferece é você, mamãe, é você, papai, é você, família. Logo que o bebê nasce, ele vai sentir as sensações. E as sensações são justamente aquilo que eu já falei. A luz, ele vai perceber a luz. Ele vai perceber as intensidades. Então, se ele está dentro de casa, provavelmente a luz é uma luz mais baixa, mas se de repente você sai ao sol com ele, ele vai de imediato fechar os olhinhos e vai ter um estranhamento nessa situação, porque ele está conhecendo. Bebês geralmente não gostam de sons muito altos. Por quê? Isso lhe causa um estímulo de susto, eles se assustam. Portanto, manter ambientes agradáveis, com sons agradáveis, luz agradável, temperatura agradável, vai fazer com que o seu bebê se sinta melhor. Muitas mães nessa faixa etária enchem o bebezinho de roupas. O seu bebê precisa usar a quantidade de roupa adequada. Muitas vezes na escola, quando eu recebo os bebês do berçário, eu percebo que a mãe empacotou tanto a criança porque ela acha que está muito frio. E aí, quando a gente tira aquela roupa toda, né, dentro da sala de aula, a gente percebe que o bebê está suando, gente. E isso é muito ruim. Aproximadamente aos 2 meses de idade, o bebê já consegue distinguir com qualidade aquilo que ele vê. Porque até então, ele enxerga vultos. Por que ele enxerga vultos? Porque justamente a retina do seu olho não consegue controlar ainda a intensidade da luz. E ele vai acabar enxergando tudo muito embaçado. Ele não sabe direito distinguir a imagem que os olhos estão captando. Após os 2 meses, então, ele passa a enxergar melhor. Com seus 3 meses de idade, a criança já consegue seguir objetos, acompanhar o movimento dos objetos.
Atividades que estimulem ele olhar, ele inclinar a cabeça conforme o movimento são ótimas para os bebês. Móveis são ótimos recursos a serem usados nesse momento. Sons também são muito agradáveis. Você colocar um som de uma cantiga ou cantarolar para o seu bebê vai fazer com que ele consiga distinguir melhor sons, voz e se sinta muito agradável. Aos 5 meses de idade, o bebê já é capaz de distinguir pessoas. Ele consegue identificar o papai, a mamãe ou aqueles que convivem com ele mais tempo. Ele consegue identificar pela visão e pela audição. Geralmente, os bebês acompanham o som da mamãe. Que tal você cantar para ele bem de longe e chegar pertinho? Fique em uma posição em que ele precise te procurar. É um ótimo exercício para você já treinar audição, visão e coordenação motora grossa. Mais ou menos aos 7 meses de idade, o bebê já consegue interagir com o outro. Nessa fase, o bebê já começa a se sentar, ele já pega com mais destreza objetos. Não tem uma pega completa, mas ele já consegue segurar. Portanto, usar coisas que o bebê consiga se agarrar vai fazer com que ele se desenvolva muito bem nessa questão motora. Aproximadamente aos 10 meses de idade, o bebê já começa a entender para que serve cada objeto. Então, quando ele olha, por exemplo, para a sua chupeta, ele vai saber que é a chupeta e ele vai querer pegar essa chupeta e já colocar na boca. Quando ele olha para um brinquedo que ele goste, ele também já vai saber como mexer, não com exatidão, com as regras daquele brinquedo, mas ele já vai começar a interagir com aquele objeto. E a mesma coisa acontece com o relacionamento entre as pessoas. Nesse momento, uma brincadeira que dá super certo é você tampar o rostinho do bebê e aparecer. Ele vai amar esse tipo de brincadeira. Aos 10, 11 meses de idade, o bebê já vai demonstrar as suas emoções. Então, vai ser mais perceptível para você entender quando ele está com fome, quando ele está zangado, quando ele está feliz, porque as expressões vão fazer total sentido para ele. Uma brincadeira muito legal para a gente explorar nessa idade é a brincadeira de fazer caretas. Faça caretas para ele. Tente obter alguma resposta dele. Outra dica que eu te dou é brincar em frente ao espelho. Coloque o seu bebezinho em frente ao espelho e você também fique em frente ao espelho. Vai fazendo umas caretinhas e ele vai perceber que quando ele fizer uma caretinha, a imagem na frente dele também vai mudar. Ele vai começar a brincar e interagir por meio do espelho. Após 1 ano de idade, o seu bebezinho já não é mais um bebezinho. Ele vai ter opiniões próprias. E é esse momento em que os bebês passam a fazer birra. Isso mesmo. Ele já vai ter idade para fazer as famosas birras e tirar você do sério. Mas lembre-se, ele é apenas um bebê. Ele ainda não sabe lidar com as suas emoções. E é importante que ele encontre em você, mamãe, papai ou cuidador, alguém em quem ele possa confiar. Esse momento é o momento em que ele estreita totalmente os elos. Dá para você perceber isso quando você dá tchau para ele e vai embora. Ele vai chorar bastante, porque ele já vai entender que você está saindo do ambiente onde ele está.
Geralmente, eu atendo crianças e bebês nessa idade na escola onde eu trabalho. E esse é o momento em que eles passam a chorar mais quando os pais deixam eles na escola para ir para o seu trabalho. Eles já percebem a mudança de ambiente. Eles já percebem que eles saíram da sua casa e estão indo para a escola. Eles já percebem que eles chegaram na casa da vovó. Eles já percebem essas mudanças e eles já se identificam como seres pertencentes àqueles grupos. Quando uma pessoa estranha chega, ele vai se assustar, ele vai fazer cara feia e pode até chorar. Não porque essa pessoa fez qualquer coisa diferente para ele que não o agradou, mas simplesmente pelo fato de ele não conhecer, vai causar um estranhamento no seu bebê. Vocês gostaram das dicas? Eu espero ter ajudado. Se gostou, deixa seu like, que eu venho aqui com mais assuntos sobre os bebês. Tchau, pessoal!